Bom, hoje vídeo montando elenco com Erik ten Hag e Bayer Leverkusen. Um vídeo extremamente pedido aqui no canal, né? E eu falei que eu iria fazer quando acontecesse. Achei uma escolha interessante de treinador. A gente vai conversar aqui o que Erik ten Hag pode trazer pro Bayer Leverkusen e o que ele pode acabar ganhando com isso, né? Será que ele tem nível para disputar a liga com o Kompany, com outros treinadores que ele vai ter ali e outros times de destaque que tem dentro da Bundesliga? Eu vou responder essa questão aqui hoje. A gente vai conversar sobre elenco, os jogadores que vão sair, a mudança de identidade pro antigo treinador Xabi Alonso, tudo isso vai ser conversado aqui neste vídeo e também vai ter aquele elenco lá montado no final com escolhas minhas que podem ajudar Erik ten Hag a se sair muito bem. Basicamente é esse o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acho que a grande dúvida que surge na cabeça das pessoas é se Erik ten Hag, se ele é um bom treinador para o Bayer Leverkusen. É a grande dúvida que você provavelmente vai ter. E sinceramente, cara, eu digo que sim, mas eu vou te explicar o porquê. E antes, claro, vai ter aquela galera que torce para o Manchester United que não gosta dessa figura e que acha ele um treinador ruim. E se você é uma dessas pessoas, você não está errado. O trabalho dele no Manchester é ruim. Ponto final. Não tem o que falar. É um trabalho ruim. É um trabalho que não funcionou. É um trabalho que ele arrumou muitos problemas, principalmente no fora de campo, com vários jogadores diferentes. É um trabalho que ele não soube lidar com grandes estrelas. Eu não acho ten Hag um bom nome pra time grande. Eu não acho, sinceramente. O comportamento dele, eu não gosto. Eu acho que ele lida mal com várias coisas. Eu acho que ele é um cara um pouco inflexível. Um monte de questões ali envolvendo o futebol. E eu não vejo ele pra um time super grande. Porque a gente tem que lembrar o que é o Bayer Leverkusen, cara. Antes de Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen é um time que não tava entre os melhores ali, não tava naquela disputa toda. Então, para o Bayer Leverkusen é maravilhoso eles conseguirem esse nome. Dá pra dizer que algum tempo atrás eles não conseguiriam o Erik ten Hag de jeito nenhum. Então, sim, eles estão dando um salto interessante até. Porque poderia sair desse treinador pra um jovem que não tá pronto, que não tá provado, que ainda não tem um futebol necessário pra poder assumir um trabalho desses, que vai ter alguns problemas, vai ter algumas questões ali dentro desse trabalho que vocês vão entender mais pra frente. Então eu deixo bem claro, cara, não resumo o treinador, o trabalho anterior dele. Tem várias questões que envolvem esse trabalho, né? Tem várias questões que não tem a ver com o treinador em si, né? Como o elenco que ele herdou, né? Os problemas que Mourinho já falava tempos atrás, né? Que o Manchester não resolveu e caiu nas mãos dele, né? Ele não tem nada a ver com isso. Um elenco desgastado de anos ali, né? Com problemas com a direção. Uma direção que não dá direção pro clube no final das contas, né? Não sabe pra onde é que vai. Contrata mal. Então, não tem necessariamente a ver com ten Hag, né? Até um pedido de ten Hag, né? Que foi Antony de 100 milhões de euros. Talvez não deveria ter sido atendido. Talvez eles deveriam ter virado e falado: ô, irmão, tu vai arrumar um jogador com o mesmo estilo de jogo, mais barato, e a gente vai comprar pra você. Ponto final. Não vou dar esse valor nesse jogador. Porque isso aqui é maluquice. É o que a direção tem que fazer numa hora dessa, cara. A não ser que você esteja, sei lá, de frente com o Pep Guardiola, você querer acreditar na ideia dele. Então tem problemas que vão além do treinador e que a galera não entende, que não tem nada a ver. Pode ser que o trabalho dele no Manchester seja o único trabalho ruim na carreira dele inteira. Pode ser que isso aconteça. É fato. Vai ter uma galera que vai vir aqui falar, né, dos vídeos antigos que eu falei de ten Hag. Deixo bem claro pra vocês que ainda não entendem. Eu não sou uma criança, nem você. Ninguém precisa viver de 880 e de opiniões que não mudam e principalmente de não entender o contexto das coisas. Eu reclamei dele no Manchester. Eu não falei, o Erik ten Hag é o pior treinador do mundo. Não, o Ajax dele era muito bom. Ele foi um treinador que já entregou muita coisa. Eu não sou o maior apreciador do futebol dele, mas eu acho um futebol interessante. Eu até gosto de assistir. Eu gostava de assistir o Manchester dele, eu achava interessante. Como o futebol assim. É um futebol que vai trazer algo pra dentro da Bundesliga, é um futebol que tem qualidade. Então, não seja infantil, por favor, cara. É simplesmente uma questão de que eu vou criticar o treinador se o trabalho dele atual estiver ruim. Eu não posso deixar de criticar porque eu gosto do treinador. Foda-se, o trabalho dele tá ruim, eu vou falar. Falei dos problemas, falei de várias questões aqui e vou continuar falando. E, sim, ele não é uma figura muito boa em lidar com grandes estrelas. O caso dele com o Cristiano Ronaldo foi muito errado. O jeito que toda a situação rodou, cara, foi muito errado. Do lado dele, digamos assim. E eu acho que também, né, você pode cobrar ali de Cristiano Ronaldo, do jeito que ele agiu, mas eu achei o CR7 certo na situação. Achei que ele se sentiu desrespeitado, foi embora. Ponto final. É isso. Não deixou nenhuma dívida pro clube, né? Se eu não me engano, foi uma dissolução dupla, então vamos abrir mão das suas partes. E é isso. Foi homem. É isso. Não tenho mais o que falar. Ten Hag bancou a dele, né? Bancou a saída do cara e depois precisou dele, né? Porque o que veio depois dele foi uma merda. Eu deixo isso bem claro que Ten Hag poderia ter um jogador melhor ali em campo, né? Se tivesse tratado a coisa de uma maneira diferente, né? Quando você vê as entrevistas de Cristiano Ronaldo, fica bem claro ali o que aconteceu. Então, eu realmente tô do lado dele nessa parte. Então, é uma figura que não é pra lidar com grandes estrelas e clubes muito grandes com grandes jogadores. Um Bayern de Munique, por exemplo, fique longe. Vai ter que esse cara destrua o elenco inteiro, cara. Porque tem uma galera ali com muito ego dentro do Bayern de Munique que, mano, talvez seja uma guerra infinita com esse treinador. Então, é o tipo de cara pra um Bayer Leverkusen. Tá ganhando até mais do que o que merecia no final das contas. Você pode se perguntar o que muda em relação a Xabi Alonso. Taticamente falando, cara, é um time que tem bem menos recurso, é um time com muito menos variação tática, é um time com muito menos ideia, é um time com um futebol bem menos pensado, no final das contas, né? E não é à toa. Xabi Alonso é um treinador único. Eu tô acompanhando a jornada de Xabi Alonso no Bayer Leverkusen do dia 1, ok? Do dia que ele entrou no trabalho. Eu já estava acompanhando o Bayer Leverkusen. Eu acompanhava o tal do Moussa Diaby, que era um alvo do Chelsea, que eu tava de olho. E também o empréstimo de Hudson Odoi, que ele foi pro Bayer Leverkusen, acompanhei boa parte daquele empréstimo. Então eu já conheci o clube, eu vi o antigo treinador que quase rebaixou, aquela Champions League vergonhosa que eles jogaram a fase de grupo. Eu vi tudo aquilo. E depois eu vi
vi Xabi Alonso assumindo e transformando o trabalho em algo maravilhoso. Eu vi cada minuto. E eu lembro, no fim daquela temporada, eu tava completamente Xabi Alonso usado. E eu tava acreditando em tudo. Eu coloquei ele como campeão da Bundesliga seguinte e ele ganhou. Ponto final. Falei aqui no canal disso muito antes da Bundesliga acabar. E também tava lá no meu bolão do Eurofoot, né? Tá salvo lá no bolão do Eurofoot. Então, pra galera que, né, duvida de tudo, que eu já sabia que esse cara era genial. E eu tô falando tudo isso e tô falando desse jeito aqui porque eu quero que você entenda. Eu acredito muito no Xabi Alonso. Eu acho ele um treinador excelente. Não tem como substituir. É isso que eu quero que você entenda. Não existe no mercado um cara que você vai achar e que vai manter o nível dele. Então, o melhor dos cenários é conseguir um cara que nem Ten Hag, que no passado seria muito difícil pra um time do nível do Bayer Leverkusen, que antes de Xabi Alonso não era desse jeito, conseguir um cara que nem ele. Então, é maravilhoso pra ambas as partes. A chance de dar errado é baixa. A chance é que você tem um treinador que, ao longo de uns 2, 3 anos, pode construir um elenco forte o suficiente pra bater de frente com o Bayern de Munique em diversos cenários. Pra estar disputando cenários europeus, como a Europa League, como também fazer uma boa Champions League, né? Tentar, quem sabe, chegar numas finais ali. Pode ser que seja uma coisa que possa ser possível, né? Sobre o comando de Ten Hag, até porque ele já quase conseguiu chegar numa final com o time do Ajax, né? Eu quero que você entenda isso. Então, sim, eu achei a escolha boa, eu achei um bom treinador e não dá pra substituir Xabi Alonso. E agora eu vou falar uma questão aqui, um problema que ele vai herdar. Bom, cara, mas antes de continuar aqui, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. É muito importante. Se possível, também use a opção de hype, né? Tem na aba de comentários, se você estiver no smartphone. Tu passa ali pro lado na aba de comentários e me dá um hype gratuito diário que você tem. E você pode usar aqui no canal e ajudar ele a chegar em mais pessoas. Agradeço se você fizer isso. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Agora vamos lá olhar esse problema. Bom, cara, estamos aqui dentro do nosso Transfermarkt com o elenco do Bayer Leverkusen atual. E aqui eu vou te mostrar o problema, né? Bom, essa galera aqui, eles estouraram. O Bayer Leverkusen ganhou a Liga, foi pra final da Europa League, quase ganhou. A galera toda é famosa aqui. A galera da Europa inteira tá de olho nesses jogadores. Tem muito jogador de qualidade no elenco e muitos que vão sair. Não tem como o Erik Ten Hag manter essa galera, porque eles querem sair, porque eles têm boa proposta e porque não vale a pena nem ficar do ponto de vista financeiro pra o que é o Bayer Leverkusen. E eu quero que vocês entendam isso. Não vai ser culpa do treinador novo, eles vão acabar saindo. Jonathan Tah já tá indo pro Bayern de Munique. O goleiro Haradek tá velho, trouxeram um goleiro novo aí que eu vou falar mais pra frente. Interessante. Tem Nkapie aqui, que tá hypadaço, 23 anos, voando. Vai sair, mano, não tem como ficar, tá ligado? São vários nomes aqui que vão sair. Frimpong já tá no Liverpool. Alejandro Grimaldo, 29 anos de idade, valendo 40 milhões de euros pelo Transfermarkt, que é uma boa métrica, inclusive. Provavelmente vai acabar saindo por um valor parecido com esse aqui, cara. Não vale a pena manter 29 anos, rapaziada. Eles têm que ir atrás de alguém jovem e tudo mais, ou de um cara baratinho ali pra ficar no lugar dele durante um tempo, pra algum jovem se desenvolver. Do ponto de vista financeiro, é o que esse time tem que fazer, cara. Lembrando, o Bayer Leverkusen não é rico pra caramba, assim. Pode ficar gastando dinheiro igual maluco, né? Isso aqui não é um time da Premier League, não, cara. Então, são todos esses fatores aqui que acabam ferrando com o que ele vai assumir. Ele não vai assumir o elenco de Xabi Alonso, ele vai assumir um elenco desmontado nessa janela e nas próximas. Eu quero que vocês entendam esse fator. Então, tem, por exemplo, aqui, Ezequiel Palacios. Puta jogador, joga pra caramba, cara. Assim, qual a chance dele ficar? Nenhuma. Eu vou ficar impressionado se deixarem Palacios ficar aqui, é uma maluquice. Mas se eu sei que esse cara é bom pra caramba, imagina um cara que trabalha em scout profissional de vários clubes que estão tentando negociar esse cara. Eles já sabem também, mano. Aí tem Florian Wirtz aqui, cara. 140 milhões de euros, tá ligado? Vai ser vendido agora pro Liverpool. E tem um monte de jogador pra sair, cara. Tem vários jogadores que combinam e não combinam aqui também. Tem desencaixe com alguns jogadores. Por exemplo, um Jonas Hoffmann. Gosto muito dele. Tem nada a ver com o Erik Ten Hag. Nada a ver, cara. Assim, absolutamente nada a ver. Então é um jogador que provavelmente vai acabar não continuando, né? E entenda uma coisa. Quando eu falo que um jogador não tem encaixe, não quer dizer que o cara vai entrar em combustão espontânea quando ele entrar em campo, né? Tem muita gente que leva pro extremo. Nunca leve nada que eu falo aqui pro extremo. Nada. O que eu tô dizendo é que se ele colocar esse jogador em campo, provavelmente a maior chance é que dê merda. É que ele tem um problema, é que ele tem uma fraqueza em campo e que o cara não execute bem a ideia dele, não consiga executar 100% dela. Então sempre tento manter o 100% do treinador. E são jogadores aqui que não encaixam. Não gosto de Buendia, por exemplo, pra jogar com ele. Não é que eu não gosto de jogador, eu não gosto de Buendia com Erik Ten Hag. Não é um jogador que eu acho que seria tão bom. E tem alguns nomes aqui que dá pra aproveitar, mas querem sair. Por exemplo, um Patrick Schick e Boniface. Eu acho que um dos dois sai. Tentaria manter Boniface, evidentemente, já falei muito bem dele aqui no canal, gosto muito dele. Temos o Martin Terrier, que é um jogador que encaixaria com o treinador, mas eu não teria no core principal, seria uma peça extra no meu ponto de vista. Já mantendo já outras peças em pensamento, né? Tem várias peças aqui que ou não tem um 100% do encaixe, ou encaixa, mas não é uma peça tão boa e que talvez ele tenha que ir atrás de uma peça que entregue um pouco mais, né? Nathan Taylor aqui vai ser um dos casos mais interessantes do meu ponto de vista, que eu não sei o que ele vai fazer com esse jogador, nem como é que eles vão lidar com isso. Mas a Premier League provavelmente pode ir atrás dele, então é um jogador que eles vendem fácil. No final das contas, eles não vão manter o elenco, mas eles vão ganhar uma grana absurda. Com muito dinheiro no bolso, cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra ir com a janela poderosa em cima dos clubes grandes. E é assim que eu mostro pra vocês o meu elenco montado, né? Bom, cara, aqui nós temos o clássico 4-2-3-1 de Erik Ten Hag. O time dele é extremamente físico. Um problema disso é você levar isso aqui ao extremo e achar que alguns jogadores deveriam estar aqui, sendo que eles não encaixam. Um caso que eu cito aqui é Højlund. Højlund é um jogador físico? É. Mas agora, Højlund era uma boa opção pra Ten Hag? De jeito nenhum, mano. Eu duvido que foi ele que pediu aquele jogador, cara. Eu duvido com minha alma que ele pediu um jogador que não sabe transicionar jogo, que não sabe ficar com a bola no pé, mano.
mano. Porque ele precisa de um jogador que seja criativo, que abra espaço, que saiba fazer um pivô, tenha criatividade pra quem tá em volta dele. É necessário. O físico é algo importante, mas também tem que ter, né, um jogador que consiga trabalhar um pouco do futebol moderno, de um bom passe e tudo mais, tem essas qualidades. Aqui a gente tem no gol Flecken e Kovar, né? Manteria o Kovar. Eu não desgosto dele, ele falha bastante porque ele é jovem ainda. Tem potencial. Flecken eu acho que vai ter uns bons anos ainda de futebol. Joga muito, botei ele como principal goleiro da Premier League. Gosto muito dele. Que contratação, cara. Assim, incrível. Eu entendo o lado de quem vendeu, porque é um time que tem que pensar no financeiro. E eu entendo o lado de quem comprou também, mano. Que goleiro. Se foi um alvo de Ten Hag, parabéns a ele, cara. Escolheu o cara certo. Aí nós temos na zaga pela direita Malik Thiaw e Tapsoba. Não sou um dos maiores fãs do Tapsoba como um zagueiro de Ten Hag. Não porque eu não acho que encaixa, que encaixa muito bem. Só que o problema é, eu não curto tanto o 1v1 de Tapsoba, o duelo aéreo e outras questões ali que ele tem. Eu acho um jogador meio exposto. Traria um cara mais forte. E Thiaw, cara, é uma máquina fisicamente muito qualificado. Tá sendo bem mal utilizado no Milan, pra ser bastante sincero. O Milan tem ótimos zagueiros, então é difícil ele ter espaço, né? Eu entendo ele ser banco, mas é um zagueiro que pode ser titular de time grande, cara. Podia estar jogando com outro tipo de treinador. E é um treinador que vai usar muito bem essa habilidade dele. Ou seja, o passe dele que tem alguma qualidade, sim. É um cara que consegue pisar um pouquinho no futebol moderno. Tem boa qualidade de passe, é um bom passador. E também é um jogador, né, que tem um físico incrível, que vai ajudar bastante ele nessa parte. É um cara que traz segurança na parte de trás. E na esquerda da zaga eu tenho Ranko e Belotian. Belotian é um jovem talento interessante. E Ranko, cara, eu não tenho o que falar. Ele é um monstro fisicamente. É um cara que pode jogar uma Premier League com facilidade, assim, a questão física, algo que eu não tenho dúvida. Boa velocidade, tem uma técnica interessante e ainda é muito forte fisicamente. A coisa que mais me impressionou em Ranko quando eu assistia os jogos dele era exatamente isso, cara. Fisicamente ele era muito qualificado. E a coisa que mais me impressionou foi os jogos da seleção dele que eu vi, cara. Pela seleção, cara, é um cara que trazia uma qualidade técnica pra parte de trás do campo que, mano, me chamou muita atenção. Então, ele tá aqui não à toa, mano. Gosto muito dele. Acho que é um jogador que Erik Ten Hag pode utilizar muito bem, inclusive pela essa força física que ele traz. Na lateral direita, nós temos o super faturado em salário Mukiele, né? Tem um dos maiores salários do Bayer Leverkusen. Não entendo porquê, mas é um bom jogador, um jogador de qualidade. Na reserva dele, eu trouxe o tal do Caboré, que joga no Manchester City, né? É um jogador que provavelmente não vai ter espaço com o Guardiola. Então, contratar ele não é tão difícil. Eu contrataria, eu gosto muito de Caboré, cara. O físico dele é interessante também, um jogador que tem um equilíbrio bom como jogador e eu acho que pode ser bem utilizado nas mãos de Ten Hag, bem desenvolvido. Mukiele é titular absoluto, jogador bom. Eu acho o salário dele grande, mas é um jogador bom, cara. Um jogador, assim, que tem potencial alto e que já joga muito bem, né? Eu sempre gostei muito de Mukiele, né? Nós temos o tal do Blind aqui e o Bradley louco na reserva. Trouxe Blind pra ter um cara experiente aqui. Daria um contrato, assim, de, sei lá, 1 ano, 2 no máximo. Um cara mais velho já, mas que joga ainda bem. Joga direito, um jogador de qualidade. Eu acho que vai ser convocado pra Copa, pela Holanda, né? Eu não deixaria ele de fora. É um jogador experiente que quase não erra. Só tá vivendo uma queda de rendimento pelo físico e tudo mais, mas não apresentou nada demais ainda. Acho que 1 aninho de contrato aí pra poder ajudar até achar realmente um substituto. Ótimo. E Bradley louco é pro futuro, cara. Jogador que eu já coloquei no elenco do Chelsea, pra você ter noção. Gosto muito dele, muito talentoso. Ficou fora aí esse tempo por causa de lesão, mas não vai sumir o jogador por causa disso, é claro, né? Vai voltar aí muito em breve e eu iria atrás dele. Não deve ser muito caro. É uma adição muito boa aí pro elenco pra ter qualidade também, né? E a longo prazo ele tomar a posição. Quem sabe se ele evoluir rápido, né? Ele possa virar o lateral do time. Nós temos aqui no meio de campo Gerd Schutten e Andrich na primeira volância. Schutten eu já citei aqui no canal em outros vídeos. Um jogador que eu gosto. Um jogador que é um primeiro volante seguro, mas que traz um futebol de posse interessante, assim. Eu gosto dos passes dele, eu gosto da visão de jogo dele. É um cara que sabe fazer a bola ir pra frente em campo, né? Então ele sabe fazer a transição do jogo direitinho, em velocidade. É um cara que vai aproveitar bem esse futebol mais vertical que Erik Ten Hag vai trazer pro time do Bayer Leverkusen, né? Futebol menos pensado, que traz uma segurança e uma qualidade ali pra primeira volância que eu particularmente gosto. E Andrich é um excelente jogador também, cara. Só não tinha tanto espaço porque, mano, jogava com o Xabi Alonso, né? O Xabi Alonso prefere outras coisas. Mas é um jogador bom, um jogador de qualidade. Na segunda volância nós temos aqui Granit Xhaka e Quinten Timber. Xhaka é um cara que, quando ele jogava no Arsenal, eu gostava muito do futebol dele, cara. Porque ele trazia uma qualidade de passe excelente, mas ele mantinha um ritmo físico maravilhoso. Ele corria muito em campo. E no Bayer Leverkusen não é diferente, não. Ele traz muito disso também. Então é um jogador que eu tenho alguma confiança. Timber, pra quem não conhece, ele é do Feyenoord. Jogador que me impressionou muito aí quando eu vi Arne Slot no Feyenoord. Fazia um excelente papel ali, um bom driblador ali, um excelente jogador de box-to-box mesmo. Sabe subir, sabe descer, sabe marcar, sabe fazer tudo em campo. É as pernas do time, é um jogador pro futuro, né? Já pensando na possível saída de Xhaka, não sei quanto tempo ele vai durar na carreira dele. É um jogador mais velho, lembrando, né? E aqui o elefante na sala, né? Nico Paz aqui, cara. Que porra de Nico Paz tá fazendo aqui? É possível? É possível. Agora, a grande questão vai depender do Real Madrid. Se o Real Madrid não contratar Nico Paz, eu faria de tudo pra trazer ele pra lá. Eu daria um contrato bom, eu daria uma possibilidade dele sair, eu daria um bom salário. Tudo pra ter Nico Paz. Porque ele é um excelente substituto pra Florian Wirtz. Ele é simplesmente um excelente substituto. E se eu fosse ele, eu aceitaria, cara. Treinar com o Erik Ten Hag é interessante pra o desenvolvimento da carreira dele. E pra um clube que vai ser interessante também pra ele estar disputando alguma coisa. E também ser bem desenvolvido dentro da Bundesliga, cara. É muito bom pra ele. Mas é uma possibilidade
muito difícil, ok? Porque tem muitos clubes grandes atrás dele, o Real Madrid pode contratar ele a qualquer momento por um preço muito bom. Eu não sei se o Xabi Alonso vai deixar, aí depende dele. E como é um daqueles jogadores que eu coloquei aqui, que é mais difícil de conseguir, eu vou trocar. Aqui a gente tem o substituto pra Nico Paz, se eles não conseguirem, né, que é Sudakov. Eu fiz isso aqui porque é um jogador realmente muito difícil, então quando rola isso aqui eu dou essa parada pra falar dele. Sudakov é pior, Nico Paz, não tenho dúvida disso, né? Nico Paz já tá bem melhor que ele na carreira, assim, tem bem mais potencial. Tá bem melhor desenvolvido, né? Tem um potencial interessante, né, pro futuro. E o Sudakov também tem muito potencial, só pra deixar isso claro, né? Não tô falando que ele é ruim. Mas é um jogador que também pode fazer esse papel aqui. É um jogador que pisa um pouco mais no meio de campo, um jogador que é mais um meia, né, do que um atacante, né? Nico Paz, ele tem uma qualidade de meio de campo, mas ele é mais um atacante mesmo, né? Joga até de falso 9, pra você ter noção. E eu gosto mais de Paz, é claro, eu acho o jogador melhor, um jogador que contribui mais pro time. Sudakov também é uma opção de qualidade, né? O time do Shakhtar tá baixando a pedida dele, ninguém queria pagar o que ele tá pedindo e provavelmente deve sair na casa dos 40, 60 milhões de euros, inclusive sairia mais caro que contratar Nico Paz, o que é complicado, mas eu entendo. Na reserva dele tem Félix Lemarachal, né, do time do Estrasburgo. Falei dele aqui no canal tem pouquíssimo tempo, gosto muito dele. Eu acho que ele é perfeito pra Ten Hag, cara, um cara que corre, que marca, que tira bola, faz tudo em campo. Maravilhoso, cara. Então, eu particularmente gosto muito desse jogador, acho que é uma opção sólida pra eles. Resolvida essa questão da camisa 10, agora a gente vai seguir em frente. Aqui nós temos Anthony e Jenny Catamo do time do Sporting e temos ADM e Adli na reserva. Como camisa 9, temos Boniface e Füllkrug. Bom, vamos entender essas questões aqui. Na ponta esquerda, cara, eu acho que a ADM é perfeito pro time do Bayer Leverkusen. É claro, tem que pagar uma grana legal pro time do Dortmund, né? Não vai ser barato, ele é caro pra caramba de conseguir, inclusive. Vale a pena, porque o encaixe dele com o Ten Hag é maravilhoso, cara. Ele pode fazer mais do que o que ele vai pedir. E eu acho que o jeito que o Ten Hag utiliza o time, acionando em velocidade ali, cara, ele vai ser tipo um Garnacho muito melhor. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. É uma opção, assim, que eu acho maravilhosa. Não é tão difícil de convencer, porque o time do Dortmund tem outras opções pra botar no lugar. O time do Dortmund tem outros jogadores pra poder contratar também. E ele nem era titular absoluto assim, então não tinha esse espaço todo. O Ten Hag talvez tenha. É um jogador que é fácil de lidar, né? É um jogador que tem uma flexibilidade tática maravilhosa. Com vários treinadores ele fez papéis muito diferentes. Pela primeira vez ele vai ser bem utilizado, né? Adli é um cara que eu gosto muito. Eu acho que eu entendo porque ele é reserva. É um jogador que tem alto potencial e que também vai ser bem utilizado pelo treinador. Eu gosto do encaixe de Adli com esse treinador particularmente. Eu trouxe o Jenny Catamo aqui do time do Sport porque eu vejo muito potencial nele e ele também é esse jogador que dá pra acionar em velocidade ali, que vai ser mais um velocista de lado de campo que necessariamente um ponta, né? E que também vai jogar ali mais perto do gol, tá mais pronto nessa parte, inclusive, que muito jogador do Sport mais jovem, né? Que tem alto potencial, mas que ainda não tá tão pronto em finalização. Eu acho que Catamo aí, uma opção sólida pra eles. Opções que sobram da base e aqueles outros caras ali que eu falei mais cedo, quem acabar ficando, né? Uma galera toda que vai ser vendida. Lutaria pra manter Boniface. É isso que eu falo pra vocês. Lutaria mesmo. Se eu fosse o Ten Hag, eu começaria a conversar com ele hoje. E eu iria atrás de Füllkrug, que eu não faço ideia porque que o Escher não utiliza ele bem. Eu não sei, cara. Se você me perguntar por que Füllkrug não é utilizado, não sei. Quando ele entra, ele joga bem na Premier League. Vai atrás e contrata, mano. O cara é bom pra caramba. Inclusive, pode ser titular. Não sei quanto tempo ele vai ter de carreira. Joga muito Füllkrug. Gosto muito dele. Não é o jogador dos sonhos de ninguém, mas é um jogador bom, que pode ajudar muito. Füllkrug é criativo, né? É um cara que vai saber criar pra quem tá do lado dele, fazer aquele passe inteligente na hora certa. Finalizo por aqui. Esse aqui é o elenco que eu montei. Não tá tão forte, mas também não tá tão fraco. Lembrando que não é uma escolha minha. Eu tô tirando os jogadores que eu acho que vai sair. Não tenho certeza se vai, mas são jogadores que têm muito interesse de mercado. Já pensando nisso, eu montei esse elenco aqui. Ah, tu não falou muito de Anthony. Eu preciso falar, cara. É o jogador principal de Ten Hag. Vai jogar na Bundesliga, que vai ser uma liga que talvez valorize melhor o jeito que ele é utilizado. Não tem o que falar, velho. Vai ser um encaixe bom. Eu acho que a contratação certa. O que pode acontecer é de Anthony não querer jogar aqui. Se eu fosse ele, eu iria, mano. Sinceramente, mano, depois de Ten Hag fazer tudo que fez por ele, 100 milhões de euros gastos do Manchester, eu iria jogar com ele. Por respeito até, né? O cara ter feito tudo isso pra contratar ele. E eu acho que é uma junção boa. Enfim, termino o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço a todo mundo que deixou o like, que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado mesmo, ok? Vocês são da hora. É isso, rapaziada. Tchau.